Bem, vocês podem utilizar a aula 2 para resolver o trabalho prático 1 ou então para resolverem o guia prático 3. Portanto, fica à escolha. Eu vou explicar o trabalho prático 1 e depois, se quiserem, também posso explicar o guia prático 3. Ora, o trabalho prático 1 é dos trabalhos mais simples vistos aqui, nesta disciplina. Isto resolve-se muito rapidamente. Portanto, os requisitos resolvem-se de uma forma muito rápida. As regras do enunciado são normais do P1, portanto tem os requisitos essenciais, os não essenciais, os extras, essas coisas todas. As regras são as normais. Eu vou então agora explicar aqui em detalhe estas coisas todas. Ora bem, requisitos essenciais. Requisito número 1. Criar a classe point. A classe point é uma classe para armazenar um x e um y, portanto tem uma coordenada de duas dimensões, x e y. E é dado aqui assim já um pequeno teste, muito incompleto, porque na verdade isto cria objetos, mas faz só aqui um único teste, verificar se o x armazenado no objeto C1 é realmente o x que foi dado inicialmente. Portanto, o único teste, só faço um teste. Tem muita coisa, mas só faço um teste. Portanto, nós, quando temos o método de teste, temos de verificar as coisinhas todas. Isso não é efetuado aqui. Ora bem, neste bocadinho de código, temos o seguinte. C0, um objeto do tipo point, na qual vai chamar o construtor por omissão. Portanto, aqui estamos a chamar o construtor por omissão. Portanto, com esta linha, vocês percebem que a classe point tem que ter um construtor por omissão. É o que se percebe desta linha. A seguir, temos que o C1 é o nome de um objeto que vai chamar um construtor que recebe um x e um y. O x é um inteiro, o y não é um inteiro. Quer dizer que a classe point tem que ter um construtor a receber dois números inteiros, o x e o y. Linha seguinte, C2, nome de um objeto. Neste caso, a classe point tem que ter um construtor que recebe um objeto C1. O que é o C1? É um point. Então, a classe point recebe um objeto tipo point. Isso é uma coisa que eu criar uma string à custa de uma string. Eu criei uma string S1, depois criei uma string S2 à custa do S1. Linha seguinte, estamos a pegar no objeto C1, neste nome, vamos chamar o método getX para obter a coordenada x, portanto, estamos a obter o x e vamos verificar que este valor tem que ser igual ao x que foi dado inicialmente. Portanto, estou aqui a verificar se esta variável está ou não a ser bem guardada. Portanto, estou só a fazer um teste aqui a esta variável. Portanto, o único teste que eu estou a fazer aqui é verificar se esta variável aqui é guardada. É o único teste que eu estou aqui a fazer. Portanto, já fiz aqui muitas outras coisas que falta fazer os testes das coisas todas. A seguir, estou a pegar no objeto C2, chamar o método setXY, portanto o método para alterar agora a coordenada x e alterar a coordenada y. Para a coordenada x eu vou enviar este valor, x mais 10, portanto o que eu envio é este resultado. Se o x for 10, envio o número 20, se o x for 20, envio 30. Portanto, envio x mais 10. Portanto, ele calcula este valor e pega o valor que envia para o método. Depois o método recebe isto com uma variável qualquer. A mesma coisa acontece aqui assim. Ele pega no y, soma o y ao 10, pega no resultado e este resultado é enviado para o método. Então temos aqui um método super incompleto, porque este método, o único teste que temos aqui é isto. Portanto, este método não está a testar nada. Portanto, eu não sei se o construtor que recebe um point está a funcionar, se não está. Eu não sei se o construtor por omissão está a funcionar, se não está. Eu não sei se o setX não funciona. Portanto, falta aqui depois os acertos todos. Portanto, é entrar a criar outras coisas todas, depois a criar aqui os construtores, a programar internamente os construtores, mas além disso, depois ter os acertos todos para ver se as coisas estão corretas ou não. Ora, esta classe geralmente é uma coisa assim simples quanto isto.
Portanto, se eu fosse programar esta classe, portanto, sem olhar para o enunciado, não é? Sem olhar para o enunciado, e fazer um bocado assim do género. Class point, agora eu criava este método teste, criava o método teste, ele começava a dar ele aqui. É necessário um construtor por omissão. Ok, então, depois de criar o método teste, eu fazia a correção, então tinha que colocar aqui um public point, parênteses fecha parênteses, e há de ter aqui algum código. A seguir ele ia dar erro na linha seguinte. É preciso um construtor que recebe dois números inteiros. Então eu lá tinha que... o Eclipse, eu dava aqui com 2 cliques, o Eclipse criava isto. Então criava aqui assim um point a receber um X e receber um Y. Portanto, isto o Eclipse cria aqui automaticamente. Portanto, a gente escreve o método do teste, ele começa a dar erro, a gente dá lá uns cliques e o Eclipse cria estas coisas. Linha seguinte, precisávamos de um construtor a receber um objeto do tipo point. Então já dava mais um clique, então chegava aqui e criava mais isto. Portanto, este código eu posso mostrar porque o Eclipse cria isto. Portanto, aqui não há aqui nenhuma novidade. Portanto, isto que temos aqui, se a pessoa escrever o código do teste, o Eclipse vai dando erros, a gente vai dando criar isto, criar, e eu criei estas coisas. Portanto, isto aparece direto do código do teste. O código do teste obriga a que isto tenha que existir. Ok, mas depois iria ser necessário criar aqui mais coisas. Então temos aqui getX. GetX. Portanto, a gente sabe que isto não recebe nada, este método, e devolve alguma coisa. Devolve o quê? Uma variável do tipo compatível com o X. O X é um inteiro, e aqui tem que devolver um inteiro. Portanto, só olhando para aqui a gente consegue perceber o que é que ele recebe e o que é que ele devolve. Tem que ser compatível com isto. Então, o Eclipse sabe criar isto e ele dizia, isto tem que existir, este método. Portanto, o Eclipse percebe isto. Percebe que é necessário criar este método. Portanto, todo este código que eu estou aqui a fazer, o Eclipse cria automaticamente com o método teste. Vocês escrevem o método teste, o Eclipse vai dando erros, vocês vão dizendo cria. Ele cria isto tudo. Ok, então continuando, o Eclipse olha para aqui e vê aqui outro método, setXY, recebe, se eu somar x com mais 10, isto, o x é um inteiro com um inteiro dá um inteiro, y é inteiro com um inteiro está inteiro. Portanto, o método setXY recebe um inteiro e recebe outro inteiro. Portanto, isto o Eclipse também percebe, então ele chama coisa de género public. O que está aqui ele não sabe, mas sabe que o método chama-se setXY e recebe 2 inteiros. Até aqui o Eclipse consegue chegar aqui. Portanto, com o método de teste, o Eclipse cria isto tudo. Até aqui isto era simples, é só fazer um copy-paste do código que está no PDF, dar uns cliques ali no Eclipse e ele cria tudo automaticamente. Ok. Até aqui há dúvidas? Isto é olhar para o código e o Eclipse e a pessoa facilmente identifica o que é que realmente tem que existir dentro da classe. Ora bem, então, mas agora temos aqui um problema. Ok, para já. O 7x, tudo que é método 7 nunca devolve nada, portanto que é void, portanto aqui as dúvidas seriam poucas, portanto tudo que é método 7, o que está aqui é void, aqui também
Se o eclipse não adivinhava, é fácil a pessoa adivinhar. Mas aí retorno não pode ser um void. Aí é um int. Os métodos 7 nunca retornam nada. É por isso que é void. Isso é um 7. Os gets é que retornam. É por isso que os gets têm sempre aquela... Eu achei que era o get. Sim, não, é 7. Até aqui isto a pessoa tira diretamente do método teste. Ora bem, como esta classe estava muito simples, e esta classe até o pessoal ali no secundário fazia isto agora era só chegar aqui e criar duas variáveis distantes. Isto agora só chegar aqui era fazer private int x vírgula y, ponto e vírgula, ou seja, já tenho duas variáveis de distância para guardar os valores, então agora é só escrever o resto. Portanto, como estava muito simples, eu disse, não, há aqui uma matéria de P1 que eu dei assim de leve só, mas vamos aplicar aqui a matéria de P1. Em vez disto, portanto, isto não existe, então em vez disto, em vez de guardar isto, vamos só criar uma variável. Private, um array de pontos. Vamos dar um nome qualquer, pontos. Vou colocar em português, que vocês podem colocar em inglês, depois escrevem o nome que quiserem. Int, parênteses retos, pontos. Portanto, um array de pontos. Ok, e agora a pessoa guarda aqui numa posição um ponto, guarda noutra posição ponto. Portanto, depois aqui, os construtores têm que ter ali o array, não é? Os construtores têm que ter que diz ponto, pontos é igual a new inteiro de 2. Este é o meu enunciado que dizia isto. Portanto, até aqui não há grandes dúvidas. Bem, e o resto é coisas tão simples que eu vou voltar para a frente. O resto é simples, portanto agora é colocar agora a variável, não sei o quê, depois isto tem que aparecer em todos, colocas o 0 em todos, aqui colocas 0, 0, aqui guardas o x e o y, aqui vai pedir ao P1 qual é o x, qual é o y. P1. É assim, se vocês tiverem um método, imaginem aqui este método. Temos este método, por exemplo aqui o P1. Eu tenho aqui o método P1. E agora faço. Diz ponto. Por exemplo, diz ponto x. O x não existe, mas não interessa. O que é que tenho aqui? Tenho aqui o array. Pode ser o array. Diz ponto isto. Na posição 0 eu vou colocar o número 55. E o método fica isto. Ah bem, este método está errado. Porquê que está errado? À partida está logo errado por uma coisa, porque eu não utilizo o que eu recebo. Portanto, se eu tiver um método, eu recebo aqui um P1. Se eu não utilizar o P1, o método está errado. Portanto, sempre temos um método a receber coisas, se eu não utilizar as coisas que recebo, o método está errado. Ele pode ser igual ao ponto P1. Não, isso seria P1.getX. O P1 é um objeto, tem que dizer que é o P1. Tem que chamar P1. E eu tenho a coordenada. P1 aqui. Isto é um objeto, isto é um inteiro. Eu não posso colocar dentro de um inteiro. Claro. P1 ponto. Era o get e o valor. Get sim, assim já tem lógica. Sim, e como isso, o resto do código é banal. Portanto, vamos passar à classe seguinte, que esta não tem interesse. Dúvidas aqui? Ok, vamos voltar ao enunciado. Sim, podem ter certeza que vocês é coisa simples quanto isto. Portanto, isto vai para a frente dos métodos todos muito simples. E depois tem que fazer um método de teste. O método de teste está começado, agora é começar a fazer os testes todos por aí. Acerto e por todo lado. Professor, uma pergunta. O nome da classe é point. Sim.
E o nome do teste coordinate. Ou seja, não, é assim, isso, assim, o outro enunciado tinha aí assim, porque, assim, o enunciado original tínhamos as mais coisas, depois o outro professor começou, corta, alterou ali os nomes, depois ficou ali um bocado baralhado. Pois é, no caso não podia ser teste coordinate, tinha que ser teste point. Teste point, sim. É? Sim, a classe inicial é que em vez de ser point era com o coordinate, classe inicial só depois foi alterado. Então, mas seguimos a point ou coordinate? Eu já alterei o enunciado, eu não sei se... Eu Sim. copiei o enunciado e então eu copiei errado. Não, ok, tudo bem. Porque é assim, isto é, fazer o teste é uma coordenada. Agora o nome da classe será teste point. Isto é o teste. Pois é, porque esse seria teste point, porque foi no dito sim. que o teste é sempre o mesmo nome da classe. Sim. Ok, mas isto é o nome do método. A classe será o teste point, mas a classe tem vários métodos. Tem um que testa as coordenadas, tem um que testa o construtor, tem uns que testam não sei o quê. Portanto, é o nome do método e não o nome da classe. Está aqui. Portanto, isto está correto, não é? Ok. Sim, isto não é o nome da classe. Isso é um método da classe teste point. Test point. Isto é um método da classe test point. Podemos avançar? Vamos então para requisito 2. Portanto, requisito 1, o que é que tinham que fazer? Tinham que verificar que o construtor por omissão guarda a coordenada 00. O construtor por omissão tem guardado 00. Os valores do parâmetro do construtor têm que ser guardados, tem que verificar que realmente é o que ele guarda. As coordenadas x e y do objeto C1 e C2 são iguais, portanto aqui como o C2 é criado à custa do C1, portanto o resultado tem que ser igual, as coordenadas têm que ser iguais. O método tem que verificar que o método x e y altera ambas as coordenadas, portanto, neste caso o objeto C2, se fosse para o C1 era a mesma coisa. O método x e y altera as coordenadas do C2 e não do objeto C1. Portanto, como eles aqui estão relacionados, como eles aqui, o C2 é criado à custa do C1, é bom verificar que ele altera só de 1 e não está alterado de 2. Portanto, isto é os 3 pontos iniciais que são dados ao quase oferecidos. Portanto, não tem aqui nada de especial. Requisito 2. Classe origem. Portanto, se um ponto é a coordenada x e y, uma região só são 2 pontos. Portanto, esta classe é semelhante à anterior. Portanto, o requisito 1 e o requisito 2 são 2 coisas muito semelhantes. Portanto, isto é só para fazer pequenas alterações em relação à classe anterior. Portanto, o que é que tem que fazer métodos de teste? O construtor por omissão guarda ambas as coordenadas com o valor 00. Portanto, ambas as coordenadas, que é a coordenada inicial e a coordenada final. Portanto, tem um x inicial a 0, y inicial a 0, um x final a 0 e y final a 0. Portanto, isto tem que ter 4 zeros. Portanto, temos 2 pontos, temos que ter então 4 zeros. Seguir, os valores dos parâmetros do construtor são guardados. Portanto, aqui assim alguns, quando cria aqui uma região, não sei quantos, envia aqui valores, isto tem que ser guardado. De alguma forma, os valores que estão associados têm que ser guardados. As coordenadas x e y de todos os objetos C1 e C2 são iguais. Aqui C1 e C2 serem iguais. Deixa-me ver uma coisa, que algo me diz que isto não é a última versão. Algo me diz que isto não é a última versão. A última versão é esta. Então, o que é isso? Que é aquele anete? Não, nada de anete. Então,
Há programas de vez em quando que têm assim um comportamento esquisito. Este sim, este está correto. Este enunciado está correto. Portanto, requisito 2. As coordenadas x e y dos objetos R2 e R3 são iguais. R2 e R3 são iguais porque o R3 é criado à custa do R2. Portanto, aqui isto tem que dar igual. O método setStartCoordinate guarda a coordenada inicial de uma região. Portanto, isto guarda o x e y inicial e não o x e y final. Temos que verificar isso. O método setEndCoordinate altera a coordenada final x e y do objeto, R3. Nós temos que aqui verificar que ir ao R3 alterar a coordenada final, verificar que ele altera a coordenada final desse objeto e que não altera a coordenada final ou a inicial do R2. Portanto, como os objetos são aqui relacionados, temos que verificar uma coisa deles. Portanto, porque eles alteram um deles e não alteram o outro, nada no outro. É isso que se pretende aqui. Vamos olhar para o código. É assim, há aqui uma coisa que... Há aqui uma dificuldade que eu não estou a explicar. Coisa que eu deixei de falar várias dúvidas. Sim. As semanas supostamente são feitas. Certo. Depois podemos explicar o mesmo atividade. Dúvidas ou como é que se Ora bem, para a semana... Podem tirar dúvidas por e-mail ou no fórum. Coloca no fórum ou no e-mail e podem tirar as dúvidas. Portanto, eu começo a tirar dúvidas a partir de quarta-feira. Até quarta-feira eu deixo vocês trabalharem e tentar descobrir as coisas e assim. Depois de quarta-feira tiro dúvidas. A partir de quarta-feira tiro dúvidas. E agora faço uma pausa, eu explico isto aqui, faço uma pausa, deixo vocês tentarem resolver as coisas e a partir de quarta-feira tiro. Se mesmo se tiverem dúvidas podem colocar no fórum, que entretanto também pode ter outro professor. Eu não tiro, mas pode outro pode tirar. Aí os colegas podem tirar dúvidas, que também os colegas estão aí para isso. Portanto, não podem colocar código, mas podem escrever em português. Faço isto, faço aquilo, ou vai por aqui, vai por ali. Portanto, podem sempre colocar essas respostas, desde que não estejam lá a fazer um copy-paste de código. Agora vocês estão a olhar para este método de teste. Portanto, neste método de teste, portanto, aqui percebe-se que a classe point tem construtor recebedores inteiros, a classe point tem um construtor por omissão, mas isto já estava lá em cima. Portanto, isto não é novidade. A classe origin tem 4 construtores. Um construtor que recebe 2 points, um ponto C1 e um ponto C2, portanto 2 objetos de point. Um construtor por omissão, não recebe nada, portanto este é que ele vai ter que colocar os zeros em tudo, nas regras todas. Um construtor que recebe um objeto da própria classe, portanto aqui é necessário ir aqui a este R2 e perguntar qual é o ponto inicial, qual é o ponto final, guardar estas coisas. Tem um construtor que recebe o x inicial, y inicial, x final, y final, portanto recebe as 4 coordenadas. E depois também tem métodos, que por aqui a gente encontra métodos. R1 é um objective origin. GetStarCoordinate quer dizer que este método tem que existir na classe origin. Bem, GetStarCoordinate aqui não se explica o que é que isto devolve, mas depois tem aqui ponto getX. Este getX já existe numa outra classe, que é na classe point. Mas quer dizer que este método tem que devolver um ponto. Se isto devolver um ponto, eu posso a seguir fazer coisas à frente. Por exemplo, se eu tiver isto, vou aqui escrever uma coisa qualquer. Aspas, 1, 2, 3, 4, 5, aspas. Isto é o que é? Isto é uma string, certo? Então quer dizer que eu posso chamar, eu posso chegar aqui a fazer ponto, e agora chamo métodos da classe string. Por exemplo, substr, substring, colocar uma parte da string e quero ir entre a posição, o índice, 2 até ao fim. Faço isto. Portanto, isto é uma string.
chama um método da classe string e digo que quero desde a posição 2 até ao fim. Se eu dissesse da 2 a 3, fazia 2,3 ou 2,4, por exemplo, da 2 a 4. Ok. Isto tudo, portanto, eu quando chamo este método, isto vai-me dar o quê? Vai-me dar uma string. Então eu podia chegar aqui e fazer S, toma o valor de, e este S é uma string. Deixa eu chegar aqui, então S, string. Portanto, isto tudo dá uma string. Mas agora eu posso pegar desta string e fazer mais coisas. Não preciso ficar por aqui. Então para já eu vou apagar isto, porque eu ainda quero fazer mais coisas. E agora faço aqui, por exemplo, to upper. Acho que é T upper. Portanto, passar tudo todos maiúsculos. Ou to upper, assim, o nome do método é preciso seguir. O to upper, assim um método que passa tudo todos maiúsculos. O resultado disto é o quê? Portanto, isto era uma string, o resultado disto é uma string. Ok, tem uma string, e agora aqui, ponto, length. Obter o comprimento da string. Qual é o resultado disto? Uma string, eu pego nisto, chamo este método, isso vai dar um resultado, esta parte dá um resultado, eu pego neste resultado, chamo este método, pego neste resultado, chamo este método. Portanto, o resultado final é um inteiro. Tenho aqui no final é um inteiro. To uppercase. Portanto, que cada linguagem tem um método diferente. Portanto, não é necessário estar a decorar esses métodos, quando estou necessário há coisas em procura. Portanto, isto seria to uppercase. Percebem o que está aqui a fazer? Portanto, em vez de fazer isto que está aqui, eu podia fazer isto aos bocadinhos. Em vez de fazer isto, eu podia escrever isto numa única linha, ou em várias linhas. Isto é int. Em vez de fazer isto, uma alternativa era, eu fazia string, nome, toma o valor de arcos 1, 2, 3, 4, 5. Tenho isto. E agora continuava aqui a escrever string, a parte do número é igual a nome ponto substring, ponto e vírgula. E agora string maiúsculas é igual à parte do número ponto to uppercase, ponto e vírgula. Agora fazia int res ou int x é igual a maiúsculas ponto length. Ok. Então, em vez de estar a fazer isto passo a passo, eu posso numa linha logo, mas faz tudo de uma vez. Tem a ver com os 20 pontos e vírgulas máximo? Não, a ideia não é isso, é só que às vezes é mais simples que eu estou numa linha, estou a estar a separar muitas linhas, porque é sempre assim, também é para mostrar que há uma vez este código, tu digas que eu tenho este código, mas isto não é assim nada de especial, é pensar que passo a passo. Sim. É. Mas assim, é mais confuso no início, mas depois a pessoa habitua a fazer isso, depois prefere logo assim do que estar a ter os teus passos todos. Porque assim, inicialmente, assim, se fosse programação 1, eu queria os passos todos, se fosse programação 1. Em programação 2 não, já quero tudo otimizado, já vamos escrever tudo. Portanto já podemos ter coisas mais complicadas, e em programação 2.
É assim. Tem aqui há dúvidas? Ok, vamos avançar. Portanto, isto aqui foi só mesmo para explicar que podemos ter uma sequência de comandos sempre executadas em contínuo, em nível contínuo, desde que a pessoa olha para o que está anteriormente, olha para o tipo de dados, depois o tipo de dados consegue chamar os métodos desse tipo de dados, olha para o resultado é de um certo tipo de dados, não pode chamar o método desse tipo de dados, fica sempre assim. E isso é o que acontece aqui no enunciado. Aqui quando se faz R1 objeto tipo origin, ponto get start coordinate, portanto o método que está dentro da classe origin, portanto isto devolve alguma coisa e eu pego nesse alguma coisa e chamo o getX. Mas eu pensei que isto devolve um point para poder obter o getX. Portanto é isso que temos aqui. Portanto aqui, isto percebe-se que o getX existe na classe point, mas isso também já os métodos anteriores mencionam isso. R1 set end coordinate, portanto alterar a coordenada final da região e envio o ponto C2 e a seguir eu vou verificar que a coordenada final do objeto da região R1, o Y dessa coordenada final é 0. Portanto, vamos ver o que é o R1. O R1 foi este objeto. Este objeto, que inicialmente a coordenada final era o C2 era um ponto vazio. A seguir, foi ao R1, alterei a coordenada final para C2, que é o tal ponto vazio. Estou a alterar para a mesma coisa, na verdade estou a alterar para a mesma coisa, depois para o 0, 0, e estou a verificar que na coordenada final, a coordenada y do ponto final é o 0. Portanto, isso já sabia pelo exemplo anterior. Os métodos do teste é ter aqui estes equals todos. Equal, verificar se isto foi guardado, verificar se certa alteração foi feita, verificar essas coisas todas. Portanto, este exemplo serve para a pessoa perceber que a classe origin tem aqui um conjunto de métodos, o get start coordinate, o get end coordinate, tem aqui um set, sem set também há outro set semelhante, tem aqui os construtores, portanto, com este caso de código percebe-se muita coisa. Tanto é que o livro pega neste código e gera logo muitos métodos. Gera estas coisas todas. Uma coisa muito semelhante ao que eu estive aqui a fazer. Ora bem, agora há aqui uma dúvida que vai aparecer aqui no requisito 1, requisito 2, no 3 eu estou a obrigar, no 4 é livre. Que é, quando temos mais do que um construtor, não queremos repetir código entre os construtores. Portanto, isso tem que ter uns construtores a chamar os outros, ou então a chamar um método, ou uma função dessas. Ora bem, quando temos muitos, há sempre a questão, qual é que chama quem? Quem é que chama quem? Quem é que altera a variável de distância e os outros quem é que vão ser chamados? Eu vou aqui mostrar um bocadinho de código qualquer. Imaginem isto. Tenho aqui o construtor por omissão. Tenho aqui este por omissão. E tenho aqui estes construtores. Portanto, isto, eu vou copiar, esta linha é necessária para todos. Portanto, isto está repetido, então eu ou neste chamo este ou este chamo este, que é para não estar a repetir essas duas linhas. Eu vou experimentar, por exemplo, o de cima chamar o de baixo. Se for o de cima chamar o de baixo, então chego aqui e faço isso, abro parênteses e envio o 00. Portanto, o de baixo recebe os dois números inteiros e por omissão envio o 00, por exemplo. Portanto, esta é uma possibilidade. A outra possibilidade é ao contrário. A outra possibilidade é fazer o contrário, que é isto sai daqui, coloco isto aqui, e então aqui, no de baixo faço desse, parênteses, fecha parênteses. O de cima não recebe nada. Sim, neste caso, uma solução ou outra são iguais. Neste caso é indiferente eu chamar o de cima, chamar o de baixo, ele vai chamar o de cima. Neste caso é igual. Mas quando a pessoa tem muitos mais, aí já tem muitos mais de escolha. Portanto, isso eu deixava as escolhas escolher quem é que chama quem. Portanto, aí já há muitas possibilidades.
Deve perceber que é assim. Aqui assim que acontece. Se eu chamo o de cima passa esta parte, depois eu podia fazer outras coisas, mas aqui eu ia estar a ignorar o X e o Y. Se eu ignorar o X e o Y, isto está mal. Eu tinha que fazer alguma coisa com o X e o Y. Ou guardo isto, ou faço qualquer outra coisa. Portanto, se vocês alterarem isto, vocês fazerem isto que eu estou aqui a fazer, se calhar não funciona. Usando uma hierarquia, chamamos o primeiro lá de cima. Com a chamada de após o diz ali, passando valores para o int e para o... Sim, mas se vocês chegassem aqui e dissessem diz aparente x,y, portanto, que vocês têm que utilizar, então fazem isto. Por exemplo, é uma solução. Só acontece... Não vai chamar o mesmo método. Isto chama o próprio método, é um ciclo infinito aqui. É um método recursivo infinito. Ora, isto lá de cima já resolvia, mas tem que passar parâmetros, né? O zero. Olha, mas o também não recebe nada. Tem que passar na mão os parâmetros. Portanto, para fazer isto é chamar o próprio método. Portanto, é o próprio. Não vai. Portanto, assim não funciona. Portanto, isto assim não funciona. Portanto, se calhar o contrário era melhor. Ao contrário... Vocês olham para todo e depois descobrem como é que quem é que chama quem. Portanto, isso depois vão ter que descobrir quem é que chama quem. Portanto, o teste é basicamente isto. Portanto, isto faz aqui conjunto de operações. Agora é verificar se isto está tudo correto, não, se está a guardar os valores, essas coisas todas. Certo? Vamos avançar para o 3. Este já dá um bocadinho de luta com os outros anteriores. É só para aquecer. Só para aquecer o teclado, depois aquecer os dedos com o teclado. Já se pode então passar aqui para o requisito 3. Ora bem, requisito 3, para criar uma nova classe, retângulo. Ora bem, esta classe vai representar um retângulo, é tipo o G-Rect, portanto, depois há a desenhar, mas isso mais à frente pode ser que apareça num próximo trabalho. Se tiver mais trabalhos para a frente, pode ser que apareça, pode ser que não apareça, não sei lá o que se vê. Mas para já, o que esta classe faz é guardar a informação, que nós temos é que a classe guarda a informação só. Portanto, nós neste momento estamos a criar uma coisa que é o modelo de um sistema. O modelo do sistema é criar as classes todas necessárias para guardar a informação e processar a informação sem aspecto gráfico. Portanto, aqui não temos nenhuma interface gráfica com o utilizador. Nem modo texto, nem modo gráfico, nada, não temos nada. Temos só o núcleo da nossa solução que guarda os dados todos. Depois eu chamo dados, roda para aqui, roda para lá, portanto isto faz as operações todas, mas só em termos de dados. Portanto, ainda não tem aspecto gráfico nenhum. Esta classe o que faz é guarda os dados. Portanto, guarda os dados no retângulo. O retângulo precisa de quê? Precisa de uma coordenada inicial, coordenada final, ou uma coordenada inicial, uma largura e uma altura. Aqui várias possibilidades. Então queremos aqui criar, portanto aqui não há aqui nenhum método teste já dado. Mas temos já aqui alguma informação sobre a classe. Portanto, tem que existir um construtor por omissão. O construtor por omissão cria um retângulo com área 0. Tem que existir, por exemplo, um construtor que recebe o ponto inicial do x, ponto inicial do y, ponto final do x e ponto final do y. Recebe isto. Portanto, cria um retângulo com estas duas coordenadas, desde o ponto inicial e o ponto final. Com a gente sabe qual é a altura, qual é a largura, essas coisas todas. Aqui quando temos o retângulo área 0, isto tudo pode ser 0, isto tudo pode ser 1, isto tudo pode ser 2, pode ser 1, 2, 1, 2, 5, 5, 5, 5. Portanto, desde que o ponto inicial seja igual ao ponto final, independente de qual é o ponto inicial, portanto, temos sempre um retângulo de área 0. Isso quer dizer que isto aqui tem muitas possibilidades aqui. Então, temos um construtor por omissão, que cria um retângulo da área 0, um construtor que recebe uma região, a classe anterior, um construtor que recebe um retângulo, portanto já recebe um retângulo, é só ir ao próprio objeto e pedir, portanto, ao objeto que recebe e pede as informações, o ponto inicial, pede o ponto final, pede as coisas todas. Um construtor que recebe ponto inicial e ponto final. Temos um construtor que recebe ponto inicial, ponto final, cor da linha, for color, falta aqui um este, é for color. Mas isso também é pormenor.
Falta ali um E e backcolor, que é a cor do fundo. Mas agora aqui está aqui explícito como é que uns chamam os outros. Portanto, o construtor número 1, 2 e 3 vão chamar o construtor 5. O construtor 4 e 5 chamam o construtor 6. Mas aqui está a lógica de como é que vocês chamem as coisas. Portanto, no anterior vocês podem escolher, aqui está assim, tem que fazer assim. Agora vamos ver o que é que vocês têm que fazer em termos de teste. Para criar um objeto do tipo retângulo sem parâmetros e têm que ver que isto fica com área 0. Depois podem verificar que o ponto inicial é igual ao ponto final, até pode não ser, quer dizer, vocês podem ter um retângulo, a área de volta 0 e o ponto inicial pode ser diferente do ponto final. Portanto, se estiver mal implementado dentro da classe, pode acontecer isso. Portanto, há que podem dar essas coisas. Criar um objeto do tipo retângulo com base num objeto da classe origin. Portanto, criam um objeto, enviam para lá um origin e verificam se as coisas estão corretas. Criar um objeto da classe retângulo com base noutro objeto da classe retângulo. Também já vimos coisas semelhantes para as classes anteriores. Criar um objeto da classe retângulo com base em 4 números inteiros. Devolver a altura e a largura do retângulo, verificar se as coisas estão corretas. Devolver o perímetro e a área do retângulo. Devolver o centro do retângulo. Devolver a coordenada inicial ao final do retângulo e verificar que as coisas estão corretas. Obter as cores da linha e do fundo do retângulo. Portanto, isto é criar métodos de métodos e verificar que as coisas estão corretas. Portanto, criar um método de teste, outro método de teste, ele vai dando o erro, depois vai criando os métodos para fazer só programar os métodos. Ok, portanto, e passamos agora para os essenciais. Este é que não luta, portanto, até agora é só para... Assim, aqui o 4 é semelhante ao 3, o 2 é semelhante ao 1. Portanto, vocês fazem o 2, colocam o 2, então, complicam-se mais um bocadinho e fazem o 1, complicam-se um bocadinho e fazem o 2. Fazem o 3, complicam-se mais um bocadinho e fazem o 4. Portanto, as coisas são muito semelhantes. Ora bem, classe requisito 4, é necessário criar esta classe. Regular polígono. Portanto, um polígono regular. Um polígono regular é um polígono onde todos os lados são iguais, todos são iguais, ângulos internos ou externos, tudo igual. Todos os polígonos têm que ter a sua base, a linha mais abaixo, paralela ao eixo do X. Portanto, isto é o que se sabe sobre o polígono. E agora queremos métodos de teste que permitam verificar o seguinte. Verificar qual é a altura e largura de um polígono regular. Ok, temos aqui uns polígonos regulares. Vamos pegar num. Este aqui. Qual é a altura deste polígono? A altura deste polígono é desde a base até este ponto cá de cima. Esta é a altura. Largura desde este vértice até este vértice. Portanto, esta figura é válida, esta já não é válida. Porquê que esta não é válida? Porque a base não é paralela ao eixo do X. Esta é válida, o triângulo é válido. O quadrado não é válido, porque o quadrado não é paralelo ao eixo do X. Então, a gente já diz que todos os polígonos têm a base paralela ao eixo do X. Vamos ver, esta também não é. Esta é válida. Qual é a altura? É desde aqui até ali. Largura é daqui até aqui. Depois o ponto centro é algo aqui no meio. O ponto central é pegar metade
Ponto central, eu vou só colocar aqui a largura é esta. Ponto central será metade da altura e metade aqui da largura. Portanto, onde estas duas linhas se cruzam, vai dar aqui o centro. A figura seguinte já não é válida porque falta aqui assim uma das faces paralelas ao eixo do X. Tem uma forma de rodar as figuras. Ok. É assim, para já não é necessário fazer o desenho das figuras. Portanto, isso fica se calhar para um próximo trabalho para fazer o cálculo do desenho. Mas como nós em P1 o que mais fizemos foi figuras, andar ali a fazer quadrados, fazer círculos, andámos ali a fazer o chapéu chinês, aquelas coisas todas. Portanto, naquelas figuras todas que eu agora a fazer foi o cálculo de um pontinho, cálculo de outro ponto, cálculo de outro ponto, essas coisas todas. Andaram aí a brincar com essas coisas todas. Então, que todos os polígonos, o que estão aqui a fazer é criar aqui triângulos. Temos aqui um triângulo, este cria aqui assim 4 triângulos. Nesta figura, a gente vai pegar no centro, ou nisto tudo, o que temos aqui assim, são triângulos, temos aqui 5 triângulos, todos iguais. E em P1, com o centro, com o raio, vocês também calculam os pontos. Portanto, vocês sabem qual é este ângulo, isto depende do número de triângulos, sabem qual é este ângulo, sabem qual é este ângulo, para um lado e para o outro, calculam este ponto, este. Vocês calculam estes pontos todos, sabem qual é o ponto que está mais à esquerda, o ponto que está mais à direita, o ponto que está mais abaixo, o ponto que está mais no topo. Com isso calculam a altura, a largura, o ponto central, as coisas todas. Aqui há que aplicar matéria de P1. Tinha que aparecer, claro. Tinha que aparecer matéria de P1 aqui. Então, que está aqui escondida, mas está aqui assim, matéria de P1. Portanto, para vocês calcularem a largura e a altura, vão ter que calcular estes pontinhos. E, à medida que estão a fazer o cálculo dos pontinhos, já podem ir guardando qual é o ponto mais à esquerda, mais à direita, mais em cima, mais em baixo, essas coisas todas. Ok, avançar. Portanto, obter a altura, a largura do polígono regular, obter o perímetro e a área do polígono regular. A área é fazer o cálculo de um triângulo e depois multiplicar pelo número de triângulos. O número de triângulos é o número de lados. Também não é complicado. Obter o centro do polígono, portanto o centro, quando se calcula a altura e a largura, então já está a preparar para calcular aqui. Portanto, já pode preparar os dados para calcular o centro. Obter a coordenada inicial do polígono. Portanto, isto é dado aqui assim. É verificar se as coisas estão a não funcionar. E métodos de teste para obter a cor da linha, a cor do fundo, e assim verificar se os dados foram utilizados ou se os métodos que alteram estas coisas estão a funcionar. E então que temos aqui assim os construtores que são necessários utilizar. Portanto, o construtor que recebe só o diâmetro, portanto, o número de lados é 3, daí criar um triângulo. Um construtor que recebe a posição inicial, o diâmetro e o número de lados, recebe a posição inicial como sendo um point, eu tenho o resto. Construtor que recebe posição inicial, posição final e número de lados. Neste caso, eu quando gerei isto, ele tomou uma linha, eu pus aqui barra para comentar, só que barra depois eu apaguei isso, depois quer comentar aqui no LaTeX. Portanto, isto aqui, neste caso, o diâmetro é 100. Isto falta aqui isto, que eu ao gerar o documento ele apagou-me essa informação. Portanto, por omissão aqui assim o diâmetro é 100. Temos um construtor que recebe um polígono regular, um objeto igual, e um construtor que recebe aqui outras coisas. O ponto, o diâmetro, o número de lados e as cores. Portanto, mais uma vez, aqui temos vários construtores, não queremos código repetido, portanto, uns vão ter que chamar os outros, chamar métodos.
ter que resolver aqui estes problemas. Ok, portanto até aqui ao 4. Portanto, tenho aqui uma ou duas coisitas que vou dar trabalho aqui. E isso vai dar trabalho. Mas o resto é muito melhor ao que se fez já para trás, CPU e assim. Requisito 5. Requisito 5, isto é a matéria deste aqui é arrays. Portanto, é bom voltar a recapitular os arrays que se falam em P1, falamos pouquinho, estudamos pouquinho. Portanto, isto é uma matéria adicionada aqui de propósito para vocês terem que recapitular essa matéria, com isso na altura nunca se fez assim coisas muito complicadas com os arrays. Então, o que é que temos de ter aqui? Temos de ter aqui uma classe chamada Workspace. Esta classe chamada Workspace é a classe que vai armazenar os objetos todos, as figuras todas. Portanto, neste caso temos só retângulos e polígonos, mas podemos ter linhas, podemos ter pontos, podemos ter círculos, podemos ter muitas figuras diferentes. Portanto, esta será a classe depois que armazena a informação toda e depois há de haver outra classe que depois escreve as coisas todas, mas depois já. Portanto, isto que vai fazer é armazenar objetos. Portanto, esta classe vai armazenar os objetos em arrays. Tinha que ser, armazenar em arrays. E inicialmente os arrays têm dimensão 10. Portanto, quando se cria o Workspace, ele vai criar array de dimensão 10. Como podemos ter mais de 10 objetos? Vamos ter que aumentar ou diminuir o array. Pode ser necessário aumentar ou diminuir o array. Quando for necessário aumentar, aumenta-se para o dobro. Imaginem, inicialmente eu tenho o array tem 5 retângulos. E a seguir eu chamo o método adicionar um array de elementos e envio logo 20 retângulos de uma vez. Portanto, 5 mais 20 eu preciso de 25. Mas isto, o array só pode aumentar para o dobro. Pode aumentar de 10 para 20, de 20 para 40, de 40 para 80. Tem que dar sempre no dobro, não pode passar para 25. E depois, se for necessário reduzir, também ele reduz só para metade. Portanto, eu coloco o objeto, coloco, e vou removendo, quando é melhor remover um bocado do array, não tenta estar lá o array vazio com o objeto. A gente vai removendo o array. Ora bem, o que é que acontece? Se os objetos fossem armazenados numa estrutura de dados dinâmica, um array list, uma lista, uma fila, qualquer outra estrutura de dados dinâmica, essa estrutura de dados aumentava e diminuía automaticamente. Não vai fazer mais nada. Aqui não, o array é fixo. Um array, a gente diz, o array tem 10 posições e isso nunca mais muda. Portanto, se eu tiver um array com 10 posições, portanto, quer dizer que alguns tenho aqui um bloco de memória. Dentro deste bloco de memória tenho aqui várias posições para guardar aqui elementos. O que é que acontece agora se, em vez de 10, eu precisar de um array de 20 posições? O que é que tenho que fazer? A solução é criar um novo array, o dobro do tamanho, e copiar isto tudo para baixo. Preciso pegar nisto e copiar isto, e a seta devia de rodar, a seta não quis rodar. Temos aqui uma. Copiar isto tudo para baixo. Tentar fazer essas operações. É isto que for necessário aumentar. Se for necessário diminuir, é ao contrário. Portanto, temos um grande, copia-se um pequeno e depois copia-se outra vez. E é pá, sobrar. Assim, este aqui assim, depois, quando já não existir uma referência para este array, existe depois um processo que é a recolha do lixo que depois chega lá e elimina. Mas nós, em termos de programação, não precisamos fazer nada. Portanto, esta classe aqui já vai dar um bocadinho de luta, esta classe. Portanto, esta é a luta que começa a séria, que até agora vai ser mais para aquecer. Aqui não, aqui já temos uma luta a séria, que é estar aqui a trabalhar com arrays. Portanto, a matéria desta aqui é arrays. Ora bem, aqui depois temos aqui alguns métodos. Portanto, aqui nesta classe temos um método que adiciona só um método para assinar um retângulo, um método para assinar um polígono.
Portanto, isto é fácil. Portanto, nós temos o array, temos uma variável que diz qual é a última opção que está preenchida, coloca-se aí, incrementa a variável, controla isso. Portanto, esta vai dar a outra, adicionar um array a esse array, portanto, um conjunto de elementos a um array já existente, obter um elemento a partir de um índice, esta é simples, é uma linha, não tem problemas, remover um elemento. Esta dá luta, porquê? Remover um elemento, portanto, eu tenho um array, eu tenho este array, tenho aqui as posições iniciais preenchidas, tenho isto preenchido, tenho isto preenchido, está até aqui, e agora eu quero chegar aqui e remover este objeto. Portanto, eu quero remover o objeto que está na posição 1, no índice 1, índice 0, índice 1, eu quero remover este. Não há nenhuma operação para eu dizer remove isto, isso não existe. O que eu posso fazer é, pego no anterior, pego neste e copio para aqui. Pego neste, copio para trás. Posso fazer uma cópia para trás, sempre. E depois eu tenho uma variável que me diz o que eles estão ocupados, é só decrementar uma unidade. Substitui o que já existe lá. É. Não apaga. Não apaga, sim. Portanto, não há nada para apagar. Portanto, não há nada para chegar aqui e remover. Portanto, isto fica sempre com a dimensão que tem. O que eu faço é copia-se para trás, para todo, troca tudo para trás. E depois, portanto, Tem que ser um branco. depois o branco pode colocar, ou coloca-se nulo, qualquer coisa. Portanto, a sessão vai estar dada para trás. Portanto, não há aqui operações de apagar uma posição de um array. Avançar, remover todos os elementos, esta é simples, a pessoa percorre o array, coloca anulo tudo, e diz que o número de elementos é 0, portanto tem que ter uma variável que controla o número de elementos, ou então coloca só a variável a 0, e a partir daí pensava que aquilo é 0. Requisito 6. Criar um método, portanto este método dentro da classe workspace, getInnerSet, e este método o que é que faz é devolve um objeto do tipo workspace, portanto esta classe workspace tem que ter dois arrays, um array para guardar os retângulos e outro array para guardar os polígonos, portanto esta classe workspace tem que ter dois arrays. Como é que tu fazes? É devolve um novo objeto desta classe, onde estes arrays estão preenchidos com todas as figuras que estão dentro de uma área. Então, vamos aqui. Vamos aqui marcar uma área qualquer. Temos aqui uma área, mas tínhamos antes disto, tínhamos várias figuras. Temos aqui um retângulo, temos aqui um dentro, temos aqui um fora, temos alguns um polígono, um dentro, um aqui a meio, um fora e outro aqui. Ao chamar aquele método, o que ele vai fazer é devolver todos os objetos que estão dentro da área, mas estão mesmo dentro da área. Todos os objetos que estão aqui assim, metade fora, metade dentro, já não interessa. Esses já não queremos. Nem estão fora, portanto estão fora já não interessa. Eu quero só um novo objeto tipo workspace, só com estes objetos que estão aqui dentro, que são estes aqui assim.
que eu vou pintar isto aqui de amarelo. Será que ele pinta? Deve ser assim. Mas nesse caso eu queria só aqui estes objetos. Que são os que realmente estão todos dentro. Como é que isso faz? Então, olham aqui para este polígono, calculam estes pontinhos todos. Se os pontinhos todos estiverem dentro da região, então em princípio a figura está dentro. Se houver um pontinho fora, não está. Se os pontinhos todos estiverem dentro, então tudo está lá dentro. Portanto, a ideia é isso. Assim, pode haver aqui uma outra situação onde isso falha. Por exemplo, aqui o triângulo, mas este triângulo dá um triângulo retângulo e não o que se pretende. Ora bem, se eu rodar isto... Sim, mas o triângulo que se pretende rodar... Isto, o triângulo é diferente, não é bem isto que eu quero. Eu posso meter o triângulo e talvez com isto aqui, metade disto. Metade deste não. Sim, é este aqui assim. Posso meter o triângulo assim. Portanto, imaginem que o triângulo é só a parte superior aqui deste vosso ângulo. Portanto, é só esta parte superior. O triângulo. Portanto, é assim, pode acontecer coisas destas. Que é, os vértices estão fora e haver aqui os pontinhos que... Pronto, mas assim, isto aqui é fácil de resolver porque desde que o vértice esteja fora, já não interessa. Estou a ver se pode acontecer o contrário, se pode acontecer aqui assim... Não, em princípio assim, desde que os vértices estejam todos dentro. Se os vértices estiverem todos dentro, então pode ter a certeza que a figura está dentro da região. Portanto, isto mais uma vez P1, o cálculo dos vértices, e calculam isto. Ok, e em termos de enunciado a isto, portanto, já há alunos que já estão a fazer o 5, já estão a acabar o 5, que é bom. Depois tem aqui alguns extras, quem quiser fazer uns extras, também temos aqui uns extras. Portanto, cada extra vale um pontinho, podem inventar mais. Dá pelo menos mais um se for necessário. A entrega até dia 2 de Abril. Mais do que isso, cada dia de atraso, desconto de meio valor cada dia, até o máximo de 7 dias. Portanto, se for mais de 7, aí conta que não entrega. Portanto, ao fim de 7 dias de atraso, fecha a entrega. Já não pode entregar mais. Portanto, aí desconto passa para o zero. Aí já não vale a pena se tiver mais de 7 dias. Portanto, até 7 dias isto dá aqui um desconto de 3 valores e meio, até 7. Portanto, ainda não é muito. Sim, mas ganha uma semana, quer dizer, ganha uma semana. Se não fizer nada antes, ainda tem ali uma semana para tentar. Ainda consegue fazer para o 15 ou para o 16. Portanto, ainda consegue. Mesmo com um desconto. Portanto, neste enunciado, portanto, a data é mesmo esta, mas vai criar mesmo estas datas, por isso. Portanto, é bom que, portanto, se quiserem, agora. Assim, podemos fazer aqui o intervalo e a seguir podem juntar o resto do tempo a trabalhar ou para o guia prático ou para o trabalho prático. O guia prático 3 ou o trabalho prático 1. Intervalo, quarto de hora e depois continuamos.